E o assunto que eu trouxe hoje é um assunto muito comum e bem polêmico, que é as desculpas que a gente mesmo coloca para não conseguir emagrecer. Porque sim, um dos principais inimigos do emagrecimento é sim as nossas próprias desculpas. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Eu me chamo Nathalie Chaplin e eu sou mentora de mulheres que querem emagrecer. Isso mesmo. Se você já tentou de tudo para emagrecer, mas nunca consegue se manter em boa forma, é comigo que você tem que conversar a partir de agora. Gente, hoje tem uma pessoa que quer muito participar desse vídeo e eu preciso gravar ele. Não tô conseguindo terminar essa gravação, já que ele... Não tô conseguindo nem começar direito, já que ele insiste em ficar um pouquinho no meu colinho. Então, pelo menos no início do vídeo, a gente vai ter uma participação especial, ok? Eu já vou aqui, já que vamos falar sobre desculpas, eu já vou pedir desculpa por isso, mas eu acho que você também vai gostar de ter essa fofura aí no seu vídeo. Mas vamos lá. Desculpas são pequenas historinhas que a gente conta pra gente mesmo para justificar a nossa suposta incapacidade em fazer algo ou justificar até um certo tipo de comportamento que a gente tem. No caso do que a gente está falando aqui agora, são as desculpas que a gente usa para a gente não estar conseguindo perder peso. Eu confesso que até os meus 30 anos eu era campeã em desculpas para não conseguir emagrecer. Aliás, todas as desculpas que eu vou falar aqui hoje, não digo todas, mas a grande maioria delas, eu mesma usava essas desculpas. E as desculpas que eu reuni aqui são tanto desculpas que eu já usei, mas muitas delas são desculpas que eu ouço das minhas clientes, ou que eu ouço de muitas pessoas ao meu redor, né, que têm usado essa desculpa para ainda não estar obtendo esses resultados. Considerem desculpas como pequenas criaturas que vêm na sua mente. Elas parecem inofensivas no primeiro momento, mas na verdade elas são do mal. Elas começam com um pensamento muito simples, mas aos poucos elas vão se reproduzindo como ratos e elas vão se tornando desculpas cada vez melhores, a ponto de você mesmo se convencer delas e achar que aquilo é uma verdade absoluta. A tendência é você criar uma desculpa que funcione muito bem, como eu falei, que você acredite que ela seja uma verdade absoluta. Isso até o momento em que alguém vem para desafiar esse seu argumento. E é isso que eu estou te propondo agora. Na verdade, uma desculpa, ela é um alívio da própria consciência. Quando você usa uma desculpa, você está se eximindo de uma responsabilidade, porque na verdade você não quer se sentir mal. Quando você tira a culpa de si próprio, é como se ela estivesse fora de controle, né? Como se você jogasse ela para o universo. E como ninguém assumiu a responsabilidade por esse problema, é como se ele não tivesse nenhuma solução. É o que acontece com você no caso do emagrecimento. Não, isso é um problema, realmente não existe solução para isso, então, lógico, eu não consigo emagrecer. E por isso você entra sempre no ciclo vicioso de não alcançar os seus resultados. Bom, mas agora eu acho que esse pequenininho já participou bastante, né? E a propósito, eu esqueci de apresentar ele para vocês. Esse aqui é o Burpee, o meu mascote. Ele é um menino muito carente. Mas agora ele vai ter que deixar a mamãe trabalhar, né, filho? A mamãe precisa continuar gravando o resto do vídeo. E eu gosto de gesticular. Então, por favor, vamos descer? Vamos? Agora ele vai. Bom, e hoje eu trouxe para você aqui 8 desculpas que você pode estar dizendo para você mesma para você não estar conseguindo emagrecer. Essas são as desculpas que eu mais escuto, essas são as desculpas que eu já dei muito na minha vida e eu tenho certeza que você deve estar dando pelo menos uma, se não alguma delas, para não estar conseguindo obter os seus resultados. Vamos olhar cada uma delas uma a uma e depois você promete que diz para mim qual é a desculpa que você está usando? Então, vamos lá. Uma das desculpas que eu ouço muito da mulherada para não estar emagrecendo ou para dizer que não precisa emagrecer é a seguinte: eu sou gordinha, mas eu tô saudável. Meus exames estão todos regulares, eu não tenho problema de saúde nenhum, enquanto isso por aí, ó, tem um monte de magra que tá doente, que vive resfriada e não se aguenta em pé. Bom, o que eu tenho para te dizer é que, poxa, parabéns, né? Se você mesmo estando
com sobrepeso, você consegue manter os seus exames bem regulares. Isso é legal, isso é importante. E isso mostra que você tem sim uma genética privilegiada e que você deveria explorar a seu favor. Mas a verdade é que quando você fala isso, que os exames estão todos bons, todos ótimos, e por isso que você não precisa emagrecer, de uma certa forma, é como se você estivesse dizendo para o universo que, assim, eu só vou mudar alguma coisa se algum dia aparecer algum problema de saúde. Só que você esperar para aparecer um problema de saúde, para você se cuidar um pouco mais, ou reduzir algumas gordurinhas que podem ser prejudiciais à sua saúde, é um tanto incoerente e até arriscado, porque pode acontecer de quando você efetivamente identificar algum problema, ser um pouco tarde para você remediar, você não acha? Quer você aceite ou não, sobrepeso e obesidade são doenças. Elas são uma espécie de inflamação do nosso corpo pela intoxicação alimentar que a gente se submete, diariamente. Lógico que a obesidade, ela é mais grave que o sobrepeso, mas o sobrepeso pode sim te levar à obesidade caso você não tome os devidos cuidados a tempo. Além disso, a obesidade e o sobrepeso, muitas vezes, elas não são encaradas como doenças porque elas são facilmente tratáveis se comparadas com as demais, né? Elas não são doenças contagiosas e elas são doenças que a gente trata facilmente, com mudanças de hábitos e comportamentos simplesmente e sem qualquer intervenção médica ou cirúrgica ou medicamental na grande maioria dos casos. Aliás, muitas vezes os seus exames clínicos padrões realmente eles não estão acusando nada, nenhuma irregularidade, até por conta da sua juventude. Porém, existem mini doenças que você tem no dia a dia e que você nem percebe que podem sim ser pelo seu sobrepeso. E você só vai se dar conta disso depois que você perde esses quilinhos extras aí que estão acumulados no seu corpo e você percebe como a sua qualidade de vida mudou. Algumas dessas doenças que eu posso citar para você são, por exemplo, os problemas respiratórios, a rinite, sinusite, os ites da vida, o ronco, né, gente? Quantas vezes o seu parceiro aí já não reclamou pra você, nossa, você roncou essa noite, né? Às vezes você fica com aquela falta de ar durante a noite, começa a respirar pela boca. Além disso, a insônia é uma doença sim, a gente tem que tratar a insônia e muitas vezes ela vem por conta da irregularidade da sua alimentação, por conta da forma que você se alimenta, especialmente no período noturno. Eu ainda posso citar a constipação intestinal, a fadiga, o cansaço constante, que são sim coisas que às vezes você já está tão habituado no seu dia a dia que você já acha até normal se sentir assim, mas que mais cedo ou mais tarde vão te levar a desenvolver outras doenças. Aliás, gente, eu tô com uma pesquisa aqui aberta no meu computador que diz o seguinte: olha só, vejam bem. A obesidade está contribuindo para 4 milhões de mortes todos os anos, de acordo com os números da ONU. Essa pesquisa é da ONU do final do ano passado, tá? Atualmente, existem cerca de 672 milhões de adultos obesos mundialmente, enquanto que crianças e adolescentes em idade escolar com a enfermidade chegaram a 338 milhões. Estatística que deve permanecer pelos próximos 6 anos e só começar a ser reduzida pelo ano de 2030. O excesso de peso na infância e adolescência acarreta doenças crônicas precoces, como diabetes tipo 2, hipertensão e apneia do sono, que era aquilo que eu estava falando para vocês. Por conta disso, esses jovens são mais propensos a desenvolverem doenças cardíacas, pulmonares, psicológicas e endócrinas que os acompanharão durante toda a vida adulta, explica Thales, que é um dos médicos que participou dessa pesquisa. Bom, gente, você talvez tenha sido esse adolescente, esse jovem que passou por esses problemas, então quantas coisas o seu corpo ainda pode vir a desenvolver por conta disso? Ou talvez você tenha aí um filho ou uma filha adolescente que já está com predisposição ao sobrepeso, então é muito importante se ligar nesses dados. Essa pesquisa ainda traz alguns dados em relação ao Brasil, tá? Em 2016, 23% dos brasileiros estavam obesos. Parece pouco, mas é muito. Mas tem mais.
57% da população brasileira nessa mesma época foi considerada acima do peso. Então, gente, o que eu quero falar pode parecer duro, pode parecer forte, mas é a mais pura verdade. Quando você está com o seu corpo acima do peso, é sim limitar o seu tempo de vida. Então, tá na hora de se livrar dessa desculpa e partir em busca de uma forma física melhor. Concorda comigo? Bom, uma outra desculpa que eu escuto muito das pessoas é em relação à idade, que é normal você ganhar peso com a idade. Gente, não é normal você ganhar peso com a idade e eu sou a prova viva disso. Hoje, aos 36 anos, eu tenho um corpo, uma saúde, uma disposição muito melhor do que eu tinha aos 15, aos 20, aos 25 e aos 30, né? Que foi quando eu comecei esse processo de mudança de estilo de vida. Portanto, isso não é uma justificativa para você estar ganhando peso ou para você desistir de emagrecer, mesmo que você tenha sido gordinha a sua vida inteira, que foi o meu caso. Inclusive, eu tenho uma meta pessoal de chegar muito sarada aos 40 anos de idade. Eu espero que você também tenha uma meta assim para você também, para você ficar melhor a cada ano. Eu sei, gente, que o nosso corpo, ele muda, assim, a cada ano de vida e que o nosso metabolismo também. Embora no meu caso, particularmente, eu tenho certeza que o meu metabolismo, por conta da forma como eu me alimento, ele trabalha muito melhor hoje do que há 20 anos atrás. Porém, isso não é uma justificativa. O que acontece é que a cada fase da nossa vida, a nossa vida muda, é lógico. Quando a gente tem 30, 36, 40, 50 anos, as nossas preocupações, as nossas responsabilidades, a nossa rotina do dia a dia, ela é sim totalmente diferente de quando a gente tinha 15, 20. Por isso que muitas vezes, quando você decide emagrecer mais uma vez, você tem a sensação de que está muito difícil agora, de que agora é muito mais difícil do que quando você tinha 20 anos. Daí você prefere botar a desculpa no seu metabolismo ou na sua idade do que efetivamente assumir a responsabilidade da sua vida e do momento que você está vivendo e encarar as adversidades que você enfrenta hoje. Mas não, você não deve se apegar à desculpa da idade para não estar emagrecendo. Essa desculpa não cola, eu sou a prova viva disso e eu tenho certeza que se você for sair pela internet, você vai achar assim, um mundo de histórias de pessoas que também conseguiram esse mesmo feito, esse mesmo resultado que eu. Então, seja você também mais uma dessas pessoas que vai contrariar a sua própria genética. Bom, essa próxima desculpa aqui, eu acho até que ela é uma das mais populares, né? Que é, eu tenho tendência a engordar, o meu metabolismo é lento, ou ainda eu tenho problema da tireoide, né? Eu junto essas três porque elas meio que se misturam. E essa questão, essa desculpa, ela até é bastante conveniente. Porém, ela não se justifica na imensa maioria dos casos. Segundo o doutor Maurício Garcia, que é médico e coach no estado do Rio de Janeiro e tem um site que fala sobre emagrecimento, ele diz que a genética, de fato, ela é responsável por 25% do nosso corpo, do funcionamento do nosso corpo. Porém, os outros 75%, eles são de responsabilidade inteiramente nossa. E via de regra, com uma boa alimentação e com a prática de exercícios físicos, você consegue combater esses 25% que, em tese, atrapalhariam o seu emagrecimento. A realidade é que muitos dos seus hábitos alimentares, eles vêm sim da sua convivência familiar e não necessariamente da carga genética, né? Se você teve uma infância, uma vida familiar regada de muita comida, má alimentação, falta de cuidado com a saúde, né? Tem uma herança assim de hábitos alimentares nada agradáveis, essa tendência ela vem justamente da questão comportamental e não da carga genética. Eu, por exemplo, eu lembro que na minha infância nós tínhamos Coca-Cola todos os dias em casa. Eu tomava Coca-Cola todos os dias no almoço. Esse vício louco que eu tenho por chocolate doce pode ter a ver muito com o Nescau, né? O Nescau era um produto achocolatado mesmo. Ele era visto como uma fonte de força, né? Para a criança crescer
forte, com energia e resistência. E eu tomava copo de Nescau assim, desse tamanho, com muito chocolate, porque eu não gostava muito de leite. E eu era intolerante à lactose e eu nem sabia, e não sei se naquela época eu já era, ou se não era, se desenvolvi depois, enfim, não sei. Mas eu tomava todos os dias um achocolatado. Então, muito provavelmente eu tenha desenvolvido um paladar para o chocolate muito forte por conta disso. Então, botar a culpa na genética não é o ideal. Você não vai conseguir emagrecer se você continuar usando a sua genética como desculpa. O mais importante é você avaliar, sim, os hábitos alimentares que você trouxe desde lá da infância, desde lá de muito jovem, como seus familiares se comportavam. Essa carga é muito maior na sua vida do que a carga genética em si. E hábito, comportamento, a gente também consegue transformar com boa alimentação, exercício e, claro, muito treino, disciplina para a gente conseguir atingir esses novos resultados. Novamente, eu volto a falar. Tendência, você pode até ter tendência a ganhar peso. Eu particularmente considero que eu tenho. Mas você só vai ganhar peso de verdade se você botar porcaria para dentro do seu corpo. De resto, a tendência ela vai continuar sendo apenas uma tendência. Então é muito importante que você tenha consciência disso. O que te faz engordar não é a tua predisposição genética, não é a tua tendência, mas sim aquilo que você ingere, a forma como você se alimenta. Talvez você tenha que se controlar um pouco mais do que outras pessoas que não têm a mesma predisposição genética que você. Mas isso não significa que você não possa se alimentar de forma prazerosa e nutritiva, comendo tudo aquilo que você gosta. Gente, a quarta desculpa, que é assim uma desculpa que eu ouço bastante também e que eu tenho vontade de voar na pessoa quando ela me fala isso, é que ela não emagrece, porque se ela emagrecer, ela vai ficar muito flácida e cheia de ruga. Que emagrecimento gera rugas e flacidez. Oi? Olha só, gente, é o seguinte, de fato, quando a gente perde muito peso, ou quando a gente viveu o efeito sanfona por muitos anos, engorda, emagrece, engorda, emagrece, engorda, emagrece, é natural que quando a gente tem uma perda de peso, a gente fique com algumas marcas decorrente disso. Eu tenho isso, que é estria, flacidez, excesso de pele, a pessoa que emagrece já, talvez na vida mais adulta, né, e não tenha muitas vezes um cuidado com a pele do rosto, ela pode sim ficar com algumas marquinhas de expressão a mais. Eu confesso que eu tenho uma, deixa eu olhar aqui, ó, tem um espelho na minha frente aqui assim, é uma coisa que às vezes me incomoda, assim, de eu ver que meu rosto afinou muito e ele tem essa marca que ele não tinha, logicamente, quando eu tinha ele um pouco mais cheio, né. Porém, gente, você ficar com essas marcas ou sequelas do emagrecimento não podem ser justificativa para você descuidar da sua saúde. Jamais! Sobrepeso, como eu já falei aqui no início desse vídeo, o sobrepeso, ele pode te levar a inúmeras doenças. Além dele ser uma doença, uma demonstração de inflamação, de intoxicação do teu organismo, ele pode te levar a doenças muito mais graves. Já as marcas que ficam decorrentes do emagrecimento, elas são sequelas. E são sequelas decorrentes, muitas vezes, da tua própria irresponsabilidade no cuidado com o teu corpo durante toda uma vida. Aliás, essas marcas também são marcas de muitas mamães, né? Muitas mulheres, quando engravidam, algumas delas, dependendo dos cuidados que elas têm durante a gravidez, elas acabam sim ficando depois com uma pelezinha, com maestria, enfim, são marcas naturais da vida, a gente pode dizer, das mudanças que o nosso corpo tem durante toda uma vida. Porém, essas marcas que eu tô falando para vocês, essas sequelas, assim, gravíssimas, meu Deus do céu, elas têm como ser muito bem remediadas, diga-se de passagem. Uma das formas de você amenizar as sequelas que podem ficar no seu corpo decorrente do emagrecimento, ou melhor, marcas, né? Eu prefiro usar marcas, sequelas parece que é algo muito ruim. As marcas que podem ficar no seu corpo decorrente do emagrecimento sim, você ter um processo de emagrecimento baseado em alimentação nutritiva, em alimentação de verdade, e não ficar usando mais alguma fórmula mágica.
para emagrecer, porque isso vai acabar te mantendo no efeito sanfona e te deixando cada vez com mais marcas. Então, se você tem um processo de emagrecimento duradouro, sustentável e consciente, utilizando de alimentação de verdade, a tendência é que o seu próprio corpo se amolde a uma pele mais dura, mais firme e as marcas não fiquem tão evidentes. Outra coisa muito importante durante o processo de emagrecimento é sim você praticar exercícios físicos regularmente. Gente, quando a gente incentiva a pessoa a praticar exercício físico, não é para você sair aí se matando numa academia 7 vezes por semana durante 2 horas. Não é isso. Se você consegue inserir na tua vida uma atividade regular de 3 vezes na semana, nossa, já tá de bom tamanho, especialmente se você saiu de uma vida sedentária. E o teu corpo ele já vai reagir muito bem a isso. Então, o exercício físico, ele é muito importante sim para você manter a força da tua pele e do teu corpo durante o processo de emagrecimento. E a terceira alternativa é sim você se recorrer a tratamentos estéticos. Os tratamentos estéticos, eles estão aí à nossa disposição para a gente ficar cada vez mais bela, cada vez mais bonita, e não tem problema nenhum você se socorrer deles. Em alguns casos, até é recomendável, né? Quando a perda de peso ela é muito grande, especialmente decorrente da obesidade, é recomendável em alguns casos a intervenção cirúrgica. Daí talvez você possa me dizer, mas Nathalie, eu não tenho dinheiro para isso, eu não tenho dinheiro para tratamento estético, eu não quero me submeter a uma cirurgia. Tá bom, você não é obrigada, você não precisa, isso é apenas uma alternativa, tá? Agora, o que você não pode é ficar usando a justificativa de que você vai ficar com marcas na sua pele e por isso achar que pode ficar acima do peso indiscriminadamente, né? Sem ter um cuidado especial com isso. O excesso de peso, ele nunca vai fazer bem para a tua saúde. Já as marcas que ficarem na tua pele são apenas partes da tua história, são apenas partes da tua existência e de todo um ciclo de vida que tu tem pela frente. Afinal, a gente não pode esquecer de uma coisa. Todo mundo vai envelhecer, mas cedo ou mais tarde, ó, todo mundo vai ficar enrugadinha e a pele vai cair. Então, não utilize isso como desculpa, porque isso não vai fazer nada bem para a tua saúde. Que também é uma desculpa que eu ouço muito e que me deixa muito chocada, é de que a gente só emagrece com cirurgia bariátrica. Oi? De novo? Aliás, quando eu vejo as pessoas querendo engordar para fazer cirurgia bariátrica, assim, ó, me dá até um nervoso, porque eu fico pensando, meu Deus, elas estão fazendo uma bagunça no corpo dela. Gente, a cirurgia bariátrica, de fato, ela te garante um emagrecimento rápido. Porém, não necessariamente ela te garante saúde e nem um estilo de vida saudável. Aliás, a grande maioria das pessoas que se submetem a uma cirurgia bariátrica, elas ficam bastante vulneráveis até à deficiência de vitaminas, né? Como a B12, cálcio, ferro. E muitas vezes tem que fazer uma reposição desses nutrientes por um longo período da vida. Além disso, a cirurgia bariátrica, ela resolve o problema da tua estética corporal, você consegue ficar magro de uma forma mais ágil, vamos assim dizer, porém, ela não resolve o problema dos teus hábitos e dos teus comportamentos alimentares, que se você não adequar da mesma forma, se você não passar por um devido acompanhamento na pós-bariátrica, você vai sim acabar ganhando peso novamente com o tempo. A propósito, eu estou com alguns dados aqui na tela do meu computador que falam o seguinte. Segundo a endocrinologista Cíntia Cercato, presidente da Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica, a ABESO, depois de 10 anos, aproximadamente 50% dos pacientes reganham até 20% do peso perdido na bariátrica. Os outros 50% dos operados engordam novamente mais de 20% desse excesso de peso, ou seja, engordam 30%, 40%, 50% até do peso perdido ou mais. E tem uma estatística que mostra também que cerca de 5% dos pacientes da bariátrica voltam ao seu ponto inicial, ficando apenas com os efeitos colaterais da cirurgia, que são aquelas faltas de vitaminas que eu falei aqui para vocês antes, sem ter, na verdade, nenhum benefício. Então, gente, dizer que só dá para emagrecer com bariátrica é furada. É uma alternativa, mas não é a única delas. E mesmo que você
opte por fazer uma cirurgia bariátrica, você vai precisar sim de um acompanhamento para alterar os teus hábitos e comportamentos alimentares e assim conseguir manter o teu resultado como em qualquer outro processo de emagrecimento. Mais uma desculpa que eu ouço muito em relação ao emagrecimento é a ansiedade. Eu sou muito ansiosa e por isso eu não consigo emagrecer e nem adianta mais eu fazer dieta. Gente, é o seguinte, eu entendo toda essa questão da ansiedade e a ansiedade sempre foi e é um obstáculo também para manter a minha boa forma. Porém, se você sofre de ansiedade, você tem que tratar a ansiedade. E comer não é o tratamento para a ansiedade. Na verdade, se você for tratar a sua ansiedade comendo, você vai até desenvolver outras doenças e mais um problema que vai te deixar mais ansiosa ainda. Ou seja, vai ser um ciclo vicioso incrível que você não vai dar conta num determinado tempo. Ou seja, se você sofre de ansiedade, se você já sabe disso, você tem que tratar a sua ansiedade. E como que a gente trata a nossa ansiedade? Bom, a melhor forma de tratar a ansiedade, com certeza, a número 1, é você investir em autoconhecimento. Como que você investe em autoconhecimento? Através do coaching, terapia, da tua espiritualidade, da leitura. E talvez você vá argumentar comigo, ai, Nathalie, eu não gosto de ler livro de autoajuda. Nathalie, eu não vou pagar coach, eu não vou pagar psicólogo para me dizer tudo que eu já sei. Bom, se você já sabe, o que você pretende fazer com essa informação? Deixar do jeito que tá ou buscar alternativas para tratar, alternativas corretas para tratar a sua ansiedade, hein? Vamos lá, vamos parar de dar mais uma desculpa. O segundo jeito de você também cuidar da sua ansiedade, através da prática de atividade física. Atividade física é excelente para a gente extravasar as nossas emoções. Sejam através de atividades físicas intensas, de alto impacto, onde a gente joga toda aquela nossa energia que a gente tem acumulada, seja também através daquelas atividades que te levam mais para o teu eixo, né? Que te deixam mais calmo, mais relaxado, pilates, yoga, enfim. Até uma aula de dança, né? Que te conecta com a música e tudo mais. Então, a atividade física ela é excelente para tratar a ansiedade, ao meu ver, aliada também com o autoconhecimento. Terceira opção é você ter um hobby. Sim, um hobby, fazer um curso diferente, um curso de culinária, um curso de degustação de vinhos, um curso de artes, enfim. Ter algum outro momento bem fora da sua rotina padrão, né? Vamos assim dizer, se você é uma pessoa que trabalha no mundo jurídico, por exemplo, que é um mundo que eu vivi muito. É importante você ter uma atividade fora desse mundo para você desconectar mesmo de todas as preocupações do seu dia a dia. Então, ter um hobby, algo diferente do que você faz na sua vida padrão, é muito importante também para você acalmar a sua ansiedade. E por último, alimentar-se bem por si só já vai ajudar muito na tua ansiedade, porque quando você não se alimenta bem, consequentemente causa diversas outras desregulações no seu corpo. Não sei se essa palavra é a mais correta, mas enfim, você deixa o seu corpo desregulado. De que forma? Você às vezes fica com insônia porque não se alimentou bem, você fica com constipação intestinal e, gente, quem tem intestino preso tende a ser uma pessoa mais mal-humorada assim, tá? A estatística mostra isso, pesquisem aí na internet que vocês vão ver inúmeros dados falando sobre isso. Então, quando você não se alimenta bem, você colabora para que essa sua ansiedade ela aumente ainda mais. Porém, se você tem ansiedade, a única coisa que eu posso te afirmar com segurança é que não adianta você tratar ela comendo. A ansiedade tem que ser tratada especificamente para isso. E comer não vai te ajudar de forma alguma. E você usar essa desculpa de que é ansiosa para não emagrecer só vai te deixar mais fofinha. A sétima desculpa para não emagrecer, e que também é uma desculpa muito popular, é a falta de tempo. Gente, assim, o que eu tenho a dizer para vocês, o mundo não vai parar para você emagrecer. Aliás, vou fazer até um parênteses, ele parou, mas já vou falar nisso. Mas via de regra, para você conseguir emagrecer, você tem que aprender, você tem que viver o processo de emagrecimento junto com todas as outras coisas que existem na tua vida.
com o teu trabalho, com os teus filhos, com os teus problemas, com as tuas contas para pagar, com a convivência com a tua família, com a tua vida social. Você tem que viver o processo de emagrecimento com tudo isso. Afinal, isso é a tua vida. Não tem como você dar um stop em todas as áreas da tua vida para você focar unicamente no teu emagrecimento. Essa não é a nossa realidade. Mas ainda que isso fosse possível, e digamos que nesse período de quarentena, de uma certa forma a gente viveu isso, né? O mundo parou literalmente para ficar todo mundo dentro de casa. Ainda assim, a desculpa continuava sendo a mesma. Ou melhor, a desculpa daí se transformou. Agora que em tese o mundo parou para você ter tempo para se dedicar ao emagrecimento, você começou a achar novas desculpas, que foram desculpas do marido estar em casa, as desculpas dos filhos estar em casa, de ter que fazer atividades com os filhos, inúmeras desculpas, a desculpa da ansiedade, né? A desculpa de que, nossa, eu não sei como é que vai ser o dia de amanhã, então hoje eu vou comer como se não houvesse amanhã. Mas, gente, o mundo não acabou, o mundo só está passando por reformulações e vai passar sempre. Aliás, a sua vida vai passar sempre. Então, assim, tempo, ele não é uma desculpa para você não emagrecer. O que você precisa aprender é emagrecer no seu tempo. Cada pessoa vai ter um processo de emagrecimento diferente. Tem pessoas que talvez consigam perder 10 quilos em 3 meses. Tem pessoas talvez que levem 6 meses para perder 10 quilos. E tem pessoas que levam 1 ano para perder 10 quilos. Mas a grande verdade é que todas essas pessoas eliminaram o mesmo peso. E não é uma competição. Ninguém vai dar um troféu. Nossa, você perdeu mais quilos mais rápido do que eu. Agora você é campeão nisso, você é melhor do que eu por isso. Não, você tem uma vida, você tem um histórico, você tem uma rotina diferente da minha. Por isso você colheu resultados diferentes. E isso, gente, é em todas as áreas da nossa vida. Então não usem a desculpa do tempo para você não conseguir estar emagrecendo. Aprenda a emagrecer no seu tempo. E a última desculpa, que não necessariamente é a menos importante, cada pessoa usa uma desculpa em determinada circunstância, é: para emagrecer eu preciso ter dinheiro. Eu preciso ter dinheiro para pagar coach, eu preciso ter dinheiro para pagar nutricionista, eu preciso ter dinheiro para pagar psicólogo, para pagar academia, para pagar personal, para pagar tratamento estético e para ainda comer todas aquelas coisas caras que nos emagrecem. Bom, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Ter dinheiro é bom, tá? E eu não vou mentir, não vou dizer que não é mais acessível você poder emagrecer tendo toda essa assistência. Aliás, eu atendo clientes que têm uma condição econômica X e atendo clientes que têm uma condição econômica Y. Então, obviamente, o processo delas é diferente, o emagrecimento delas é diferente, mas ambas têm problemas iguais. Agora, o que você precisa aprender é usar as suas ferramentas para emagrecer. Emagrecer com aquilo que você tem, do jeito que você pode, no seu momento e no seu tempo. E é o seguinte... Hoje, embora poder ter assistência de todos esses profissionais seja extremamente válido para o emagrecimento, a gente também tem uma rede aí de informações gratuitas disponíveis que é imensas e que, se você souber aproveitar, você pode colher ótimos resultados, sim. Aliás, eu também teria exemplos para citar de pessoas que emagreceram, por exemplo, só olhando orientações gratuitas na internet. O trabalho que eu faço aqui, por exemplo, é um trabalho, esse vídeo que você está assistindo, ele pode te esclarecer inúmeras coisas. Se você aplicar metade do que eu falei aqui, ou nem metade, só um texto, se você pegar uma desculpa que eu falei aqui durante todo esse vídeo, e você implementar na sua vida, e você aniquilar ela da sua vida, você já vai ter resultados no seu emagrecimento. Então, o que eu tenho para te dizer é o seguinte: tem pessoas que, com informações gratuitas, já começam a botar em prática e desenvolvem o seu emagrecimento. De outro lado, tem pessoas que pagam para ser minhas clientes ou para usufruir do meu curso e aprender também, ter um aprendizado mais direcionado. Mas ambas podem conseguir os mesmos resultados. A mesma coisa com dicas de nutrição que a gente tem na internet. Hoje em dia temos zilhões de treinos em atividades físicas intensas e de todas as áreas também disponíveis aí na internet para você. Muito também por conta do que a gente viveu nos últimos tempos em relação à quarentena. E mais, os alimentos para emagrecer, os melhores alimentos para emagrecer, não são os industrializados que vêm com o nome Diet, Light, Fit ou whatever. Não, os melhores alimentos para você emagrecer são os alimentos que vêm da natureza, que são os mais baratos. Ovo, carne, fruta, legumes, verduras. Se você investe nesse tipo de alimentação na sua vida,
Não tem erro, mais cedo ou mais tarde você vai conseguir conquistar seus resultados. Então, dinheiro é bom sim, é legal quando você tem condições para contratar profissionais para te auxiliar nessa caminhada, mas a falta dele hoje em dia não é um impeditivo para você não conquistar os seus resultados. Mais uma vez, aprenda a emagrecer com as suas ferramentas, no seu tempo e do seu jeito. É assim que você vai encontrar o seu estilo de vida. E agora que a gente já falou sobre todas essas desculpas, eu te pergunto, qual desculpa você ainda vai continuar utilizando, hein? Se você gostou desse vídeo, se você gostou do conteúdo que eu botei aqui, deixa seu comentário, deixa seu like, compartilha esse vídeo com mais pessoas para que outras mulheres também consigam ter sucesso no emagrecimento. E mais, se você gosta do meu conteúdo, não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal, aqui embaixo. Também clica no sininho vermelho que sempre que eu postar um novo vídeo, você vai receber um alerta de que tem mais conteúdo no ar. Fico muito feliz que você esteja me acompanhando. Um grande beijo e eu te vejo no próximo vídeo.